Vamos lá então, pessoal. Nós vamos começar a falar. Nós vamos começar a falar dos fatores de desintegração da personalidade, como ela chama, né? O pessoal lá, vixe, lá no fundo, vixe, agora o negócio vai ferver. Vai desintegrar de uma vez agora. Vai desmaterializar a personalidade, né? Fatores de desintegração da personalidade, né? Eu tinha colocado no Facebook todo o ressentimento, mas não era o ressentimento, tá? Tem a ver com autocompaixão também, mas vai ficar para depois. Nós vamos começar a analisar os fatores de desintegração da personalidade, que deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, é o capítulo 4, tá? Fatores de desintegração da personalidade. Então nós vamos falar sobre a autocompaixão, vamos falar sobre as queixas, uma coisa que vocês não conhecem, nunca ouviram falar. Né, Milton? Milton até deu risada agora, né, Milton? Essa foi engraçada, viu? E os comportamentos exóticos, que também é um tópico muito interessante, né, que a gente passa a entender também umas coisas bem importantes, tá? Nós vamos começar então com a autocompaixão, tá? Vamos lá, vamos ver o que ela nos diz da autocompaixão. Lembrando que sempre nós temos como base de todos esses problemas que nós estamos estudando, nós vamos encontrar como base o quê? Primeiro ponto, vamos ver se vocês se lembram. Ponto mais importante de todos. Para o surgimento desses problemas aí, qual que é a base desses problemas todos que a gente está estudando? O Felipe colocou desequilíbrio, falta de amor, a culpa. Eduardo, queria ter um filho assim. Pouco desenvolvimento, é isso aí. Eduardo estudou em casa, Eduardo. Já está por aqui já. Oi? O medo, né? O medo faz parte, todas essas manifestações negativas que nós estamos estudando e que vamos estudar, tem como base o pouco desenvolvimento que nós temos, o pequeno desenvolvimento, o deficitário desenvolvimento em que nós estamos ainda, tá? Por quê? Porque se o desenvolvimento é o desabrochar de potenciais superiores, divinos na criatura, tudo que nós sofremos, vamos voltar a falar sobre isso, tudo que a gente sofre tem a ver com o que a gente não é. Você vê que a gente sempre volta nisso aí. Tudo que a gente sofre tem a ver com o que a gente não é, não com o que a gente é. O que a gente já consegue ser, o que há de ser já desenvolvido em nós, é o Deus em nós, é o espírito imortal, é o desenvolvimento do espírito. Entendeu? Self e espírito imortal é a mesma coisa. O eu divino, ou self, ou espírito imortal, ou seja, o que há de imortal em nós já é divino. E quanto mais desenvolvemos esse ser que somos e que podemos vir a ser cada vez mais, menos lacunas nós temos, menos vazios existenciais, menos medo, menos insegurança, menos ciúme, menos tudo. Tá? Certo? Então vamos lá. Psicologicamente, o homem que cultiva a autopiedade, e a mulher também, tá? Não é só o homem, não. O homem que cultiva a autopiedade desenvolve tormentos desnecessários que o deprimem na razão direta em que a ele se entrega. Então, a primeira coisa. Quem cultiva autopiedade, autocompaixão, a mesma coisa. Tá? Então,
Quem cultiva autocompaixão, autopiedade, desenvolve tormentos desnecessários. Então aqui eu já vi uma coisa importante. Tem a ver com cultivar. Tem a ver com cultivar. Não é? Se eu fico cultivando tudo, o que a gente cultiva se desenvolve. Né? São sementinhas que existem em nós que a gente fica cuidando tanto, fica colocando tanta energia que se desenvolve. Então, se nós nos detemos nessa atitude de nos autoapiedarmos de nós mesmos, nós nos entregamos a tormentos que nos deprimem. Depressão aqui, falar, né? Que nos deprimem na razão direta em que a eles nos entregamos. Ok, pessoal? Certo? Então, poderíamos não nos entregar à autocompaixão. Como é que eu faço isso? Então, veja bem, eu falei para vocês que a base dos nossos problemas está num deficitário desenvolvimento. Esse deficitário desenvolvimento, ele gera o segundo problema, que é a insegurança. O segundo grande problema, o problema decorrente, o primeiro grande problema decorrente do pouco desenvolvimento é a insegurança. Porque se eu sou pouco desenvolvido, eu me sinto inseguro perante os desafios existenciais. Concordam? Quaisquer que sejam eles. Familiares, profissionais, né, afetivos, sexuais, econômicos. Se eu sou pouco desenvolvido, eu tenho pouca desenvoltura, eu tenho pouco traquejo, pouca experiência, pouco conhecimento, eu vou me sentir inseguro perante certas situações da vida. A gente vai crescendo e a vida vai nos colocando desafios crescentes também, não vai? Né? Primeiro são os desafios da escola, da família, da escola, da sociedade, do trabalho, do casamento, e aí vai aumentando só os problemas, né? E se a gente não vai crescendo na mesma proporção? Você percebe o problema? Né? Os desafios vão crescendo e a gente emocionalmente, culturalmente, psiquicamente, espiritualmente, a gente não vai se sentindo com capacidade de lidar com esses desafios. Aí surge insegurança, o medo não tratado vai gerar o pânico. Né? Ok, pessoal? Então, se nós nos entregamos à insegurança e com a insegurança nos lançamos à autocompaixão, né? A insegurança faz com que a gente lance mão da atitude de autocompaixão. Então, pouco desenvolvimento, insegurança, autocompaixão. Vamos ver o que vem depois, né? Vocês entenderam? Né? Por quê? Porque se eu começo a me fazer de coitadinho, começo a me apiedar demais, o que eu estou dizendo com isso? O que eu estou dizendo com essa atitude? A pessoa acabou comigo, acabou com a minha vida, me prejudicou. O que eu estou dizendo com isso? Está aqui implícito um processo de vitimização. Né? O que eu estou dizendo? Que eu não me sinto seguro para vencer. Estou dizendo que eu estou acabado, acabou com a minha vida. Para a pessoa segura, fala assim, o que aconteceu comigo? Você quer saber? Eu tiro de letra isso aí, porque eu já vivi isso outras vezes, eu sei como é que é. Não é? O que eu perdi, eu vou ganhar em dobro mais para frente, não importa. Né? Não é assim? Essa é a segurança. A insegurança, a voz da insegurança diz, está tudo acabado, está tudo perdido. Nunca mais você vai conseguir. Né? Não é assim que a gente fala? Essa é a voz da insegurança. Interessante a gente observar para a gente perceber o que a gente está ouvindo. Que voz que a gente está ouvindo? A voz da segurança falando que você vai vencer, vai superar, vai conseguir, ou a voz da insegurança falando, né? Ok? Reflexões sobre dificuldades pessoais constituem fenômeno auxiliar para ações dignificadoras.
facultando a identificação dos recursos disponíveis, bem como a avaliação das atitudes que redundaram em insucesso ou desequilíbrio, a fim de as evitar no futuro ou corrigi-las o quanto antes. O que ela quer dizer com isso, né? Que analisar a nossa vida, analisar o que deu certo, o que não deu certo, sucessos, insucessos, é coisa normal. É coisa normal e até necessária. A gente não estava falando da importância da autoanálise, né? É coisa necessária até para evitar neurose. Mas e se a gente vai fazer autoanálise e a gente começa, deixa a emoção entrar e dominar a nossa análise, e a gente começa a se vitimizar, começa a cultivar a autocompaixão? Né? A gente vai ficando meio viciado nisso. A analisar de uma forma injusta as ocorrências. Porque, afinal de contas, os insucessos, aquilo que não deu certo, são apenas situações que eu posso alterar e pode dar certo. São apenas ocorrências que às vezes precisam de um ajuste. Às vezes o meu comportamento precisa de um ajuste. Eu estou colhendo resultados negativos porque eu preciso ajustar, fazer pequenos ajustes no meu comportamento. Né? Aí já começa a dar certo. Né? Então isso não é motivo para a gente ficar se condoendo, ficar se apiedando, para a gente se abandonar. Vocês entendem isso que ela quer dizer? Não é motivo para isso. Né? São apenas erros, acertos, necessidades de reajuste. Né? Toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e do acerto, selecionando as experiências consideradas saudáveis, benéficas, que se fixam pela natural repetição. Não é? Desse modo, os insucessos são patamares que propiciam avanços para que se alcancem degraus mais elevados. Certo, pessoal? Então ela continua nessa linha, relativizando o que a gente costuma chamar de fracasso, né? Que a gente coloca um peso muito grande em certas ocorrências, por nos compararmos às pessoas e por termos uma visão muito taxativa do que é sucesso, do que é fracasso. E uma visão, além de ser taxativa, é falsa. Porque ela não representa de fato o que é sucesso e o que é fracasso. Né? Só retomando esse conceito, né? A Joana de Ângeles fala que sucesso é autoencontro. Fracasso é domínio do ego. Né? Então as ocorrências que dão errado, os insucessos que a gente colhe, são patamares, são aprendizados. Não tem a história lá do Ford T, né? Do Ford T, do Henry Ford, né? Que ele fez o Ford T porque ele tentou o A, tentou o B, tentou o C, e o T deu certo. Né? Mas quantas tentativas ele fez para chegar até o T? Né? Então, a gente quer muitas vezes colher sem ter semeado. A gente quer os frutos, mas despreza a semente. Não é assim? A gente quer colher o fruto e às vezes despreza a semente. A gente quer tudo pronto. E a gente vê alguém com uma grande facilidade para alguma coisa e fala, nossa, como aquela pessoa tem uma facilidade, né? Como Deus deu esse dom para a pessoa, né? Mal sabe ela o quanto que aquela pessoa teve que se esforçar para conquistar. Às vezes eu vejo jovens, assim, adolescentes, falam, mas na minha classe lá tem uns lá que sabe tudo, não precisa nem estudar, não precisa... mas isso foi conquista. Se não foi conquista de agora, porque a pessoa estuda pouco e vai super bem nas provas, tem gente mesmo que é danado, né? É conquista de outras vidas, porque nada vem do mágico, assim, do acaso. A pessoa já teve que ralar muito aí nas outras encarnações. Hoje ela vive essa facilidade, que a gente chama de facilidade, né? Mas quanto ela teve que investir para conquistar isso? Isso a gente não avalia, né? Então é interessante a gente pensar. Quando, porém, o indivíduo elege
a posição de vítima da vida, assumindo a lamentável condição de infelicidade, encontra-se a um passo de perturbações emocionais graves, logo derrapando em psicopatologias devastadoras. Ai, Alexandre, fiquei até com medo agora. Né? Vocês vão nem dormir essa noite, hein? Vão lembrar dessas psicopatologias devastadoras, hein? Pode dormir, pessoal, durma bem, né? Mas olha que importante, né? Quando o indivíduo elege, então aqui está um detalhe, você vê essas palavrinhas, elas são muito importantes, né? Quando o indivíduo elege a posição de vítima, quer dizer que nós estamos escolhendo a posição de vítima. A gente acha, na nossa visão de vítima, na nossa ótica de vítima, a gente acha que a sermos vítima foi uma condição da vida. A vida me colocou, mas a vida me colocou nessa condição de vítima. Porque me colocou numa família que não me compreende, porque eu passei necessidade, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí eu sou vítima de uma condição em que eu fui colocado. E aqui ela está dizendo o contrário. Está dizendo, olha, a posição da vítima é eleita por nós. Alexandre, mas e a condição difícil que a pessoa passou? Ora, a condição difícil que ela passou foi a condição que ela precisava, que a vida que Deus colocou na existência dela, né, vamos dizer assim, se nasceu numa região precária, numa família complicada, tá? A vida colocou ela naquela condição, por quê? Porque ela, enquanto espírito, era o que ela precisava para se superar. Ela, enquanto espírito, atraiu essa situação, porque era o que ela precisava para se superar. Não era para se vitimizar, não era para se afligir, não era para sofrer apenas, era para aprender e se desenvolver. Eu estou numa situação difícil? Estou. O que eu vou fazer com essa situação? Eu vou aprender, eu vou melhorar ou vou só sofrer com ela? Ok, pessoal? Não é? Então o indivíduo elege a posição de vítima da vida, assumindo a lamentável condição de infelicidade. E aí a Joana de Anges, no livro Momentos de Saúde, ela fala, tem uma lição que ela fala assim, decisão de ser feliz. Né? Aí ela fala sobre isso. Ela fala assim que ser feliz ou não ser feliz é uma decisão. De novo, não é uma condição. Eu fui colocado na condição de felicidade ou fui colocado na condição de infelicidade. Não é. É uma escolha. Todos os dias a gente pode acordar e resolver, decidir. Eu, no dia de hoje, serei feliz. Né? A gente tem que sustentar essa atitude. É uma escolha que a gente tem que sustentar. Virão os desafios, virão as complicações, virão os problemas. Será que a gente pode ser feliz apesar dos problemas? Sim ou não? Sim, né? Então. Apesar dos problemas. Tem gente que fala assim, eu quero acabar com os problemas da minha vida para eu ser feliz. Vai conseguir? Não vai conseguir. Tá? Não vai conseguir. Né? Por quê? Porque os problemas, eles fazem parte diz a Joana de Anjos, do organograma, do fluxograma da evolução. A nossa evolução, etapa a etapa, nós vamos passando essas etapas através da solução de problemas. É como na escola, você vai aprendendo a solucionar problemas de português, de matemática, não é? E conforme você vai aprendendo a solucioná-los, vão surgindo problemas mais complexos. Até chegar nos cálculos diferencial. Né? O Olívio sabe muito bem ali, né, Olívio? Mas os problemas vão aumentando. Imagina os problemas que Deus tem. Quem está esperando ficar sem problema para ser feliz, é só imaginar quantos problemas Deus tem para resolver. Jesus, né?
Vamos pegar uma coisa mais próxima aqui, né? Imagina Jesus, governador do nosso planeta, que seja, né? Imagina quantos problemas Jesus tem para resolver. Né? Então não tem jeito, nós temos que aprender a sermos felizes, administrando as dificuldades de todos os dias, administrando os conflitos, administrando as ausências, as faltas, as carências, né? Nos desenvolvendo, né? Então, quem assume essa lamentável condição de infelicidade encontra-se a um passo de perturbações emocionais graves, logo derrapando em psicopatologias devastadoras. Por quê? Porque a pessoa vai cultivando esse estado, vai acreditando nisso mesmo, cada um acredita nas verdades que quer, vai acreditando nessas verdades que veio para sofrer, porque minha família é sofredora, Alexandre, minha família, todo mundo sofre. E do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, todo mundo sofreu, então eu sofro também, porque eu estou na família. Gente, não existe isso. Tem família que veio para sofrer, tem família que veio para resolver certos problemas. Sofrer ou não é opção nossa. Existe o sofrimento. Você levantou o braço, Inês? Você? Acho que você. A Joana de Anjos fala no livro Plenitude que tem o sofrimento e tem o sofrimento do sofrimento. Né? Tem os sofrimentos normais, que são esses desafios que a gente quebra a cabeça, às vezes pinta alguma insegurança, algum medo, alguma dúvida, normal. Mas é quando a gente sofre por estar sofrendo. É o sofrimento adicional, é o sofrimento emocional, é quando entra a emoção de novo no meio. O sofrimento emocional que a gente adiciona aos problemas que a gente está vivenciando. Né? Então isso faz aumentar muito a carga das dificuldades. Fala, Inês. E isso faz a gente lembrar daqueles casos de pessoas que sofreram assim, um acidente e ficaram paraplégicos. Isso. Né? Uhum. E a pessoa usou a mente a favor dela. Sim. Ela não se vitimizou e ela deu exemplos de superação, né? Sim. A pessoa se superou, vive feliz com a perna mecânica lá, alguma coisa assim. Até muitas vezes Uhum. ele é campeão de alguma coisa, né? Assim, certo, dá sim. exemplos o tempo todo. Exatamente. De que está muito bem. É verdade, isso mesmo. Fala, Rossana. Uma pergunta. Então a felicidade não é um estado constante de alegria e êxtase? Então, nós, talvez para o futuro, vamos dizer assim, em outras dimensões, né? Talvez seja uma coisa muito mais constante do que é hoje, né, pessoal? A gente acredita, né? Que o estado que o espírito super evoluído vive em si deve ser um estado, se não é constante o tempo todo, mas deve ser quase o tempo todo, né? De prazer, de bem-estar, de leveza. Para nós é até inconcebível isso hoje, né? Porque nós vivemos nessa limitação aqui. Agora, nós podemos multiplicar esses momentos na nossa vida. Esses momentos de felicidade. Então, para nós aqui, realmente, são relances. Né? Que, logicamente, que à medida que a gente multiplica esses momentos, à medida que a gente estrutura a nossa vida de uma forma boa, e aí a Joana de Ângeles diz assim que o primeiro dever que a gente tem na nossa vida é fazer com que a nossa vida seja agradável para mim que vivo a minha vida. Né? Eu tenho que criar uma vida que seja boa para mim viver. Não quer dizer que eu vou viver numa boa. Tá? Não quer dizer, vou viver na flauta, né? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que eu preciso, que está nas minhas mãos, construir uma vida que me seja agradável. Olha que coisa tão óbvia e ao mesmo tempo parece que, em alguns momentos, parece que tão distante, né? Tem gente que me fala, Alexandre, isso está tão distante de mim. Mas por que a gente tem que se perguntar? Será que não é o afastamento, o tamanho do afastamento do self, que eu passei a me vincular tanto com o ego, com as preocupações do mundo de fora, com as ansiedades, com as correrias, eu fui perdendo esse autoencontro, eu fui perdendo o contato com a felicidade íntima, profunda, com a alegria profunda. Né? Então sempre a gente vai remeter a esse autoencontro.
Por isso que toda a terapêutica que a Joana propõe é uma terapêutica de reintegração, de reidentificação com o self. Porque a gente perdeu esse contato com o self. A gente foi substituindo pelo ego. A gente foi substituindo pelo ego. E aí vieram todos os problemas, todos os conflitos e dificuldades. Tá? Ser feliz é saber ser feliz apesar de porque problemas sempre vão existir, dores. Sim, exatamente. Né? E a gente entender isso já é um grande fator. É importantíssimo, né? Porque a gente já não fica esperando não ter mais problemas. A gente já fica lembrando que é uma atitude minha perante a minha vida. E inclusive perante os problemas. Falar, isso aqui, Deus está mandando isso aqui, a vida está mandando, ou eu estou me sintonizando com isso, então eu preciso resolver isso aqui, né? E que venham os próximos problemas que eu vou resolver também. Não vem não. Mas eu digo assim, não é questão da gente ficar criando problemas para a gente, tá? Não estou fazendo apologia, tem gente que gosta de criar problema, né? Mas é que isso é uma contingência natural da existência. Então as dificuldades, desafios surgirão, tá? Alexandre. Sim. Eu queria só fazer uma colocação. Tá. Eu sou uma pessoa feliz, muito feliz. Certo. E eu transmito essa minha alegria pelo meu trabalho, através do grupo e o trabalho com os idosos, né? Mas eu li um livro, A Vida num Planeta Feliz, de Eurípides Formiga. E é bem interessante, que eu recomendo. Eurípides Formiga? É um livro já foi lançado há alguns anos atrás, há muitos anos atrás. Mas é a vida em Júpiter. Né? Tá. E lá eles comentam, né, como é a vida num planeta feliz. Isso é bom de ver. Como é a felicidade. Porque o que eu acho interessante, que eles transmitiram através desse livro, que o alimento neste planeta é o amor. O amor. E a mãe não precisa alimentar o filho. O alimento para o bebê vem através da natureza, do amor do pai. Então é bem interessante, porque vai de encontro com a felicidade. É isso mesmo, né? Na verdade, o amor já é o grande alimento das almas, né? Ele já é o nosso grande alimento, né? Nós precisamos dos outros alimentos também, mas toda a nossa alegria, né? Todo o equilíbrio do nosso humor, né? Da nossa alegria, da nossa disposição, tem a ver com o alimento do amor. É muito claro isso no livro Nosso Lar, né? Quando a dona Laura ela fala do amor, alimento das almas, né? E por isso que as pessoas, quando elas começam a não ficar bem, uma das primeiras coisas que elas fazem é começar a se isolar. E se isolando, elas vão perdendo cada vez mais o alimento do amor. Por isso que essa rede de proteção social não deixa de ser também uma rede de amor, de trocas. Nós estamos aqui numa troca de vibrações, de amor, online, ali tudo, né? Isso nos sustenta. Né? Por isso que esses compromissos que a gente mantém nos sustentam, nos salvam, porque nos alimentam de amor, faz com que a gente não se deprima, né? Saia da situação ruim. Então é muito legal isso, é isso aí mesmo. Então isso aqui é importante. A mente, conforme seja acionada pela vontade, torna-se cárcere sombrio ou asas de libertação. E ninguém se lhe exime a influência da mente. Tá? Nós temos esse instrumento maravilhoso que é a nossa mente, esse aparelho psíquico, né? Nós temos esse instrumento, nós temos a nossa vontade, o nosso querer. Então nós usamos a vontade para acionar, né, a mente. Ou no propósito positivo ou no propósito negativo. Pode ser asas de libertação ou cárcere sombrio, dependendo como eu aciono a minha mente. Né? Conduzida pelos escuros corredores da lamentação, desatrela condicionamentos que aprisionam o ser demoradamente. Tá vendo? Se eu uso negativamente o pensamento, nós temos o pensamento muito viciado para o lado negativo. Nós temos que desviciar a nossa mente.
Durante séculos e séculos, nós, porque não sabíamos como usar a mente, a gente foi absorvendo de tudo, coisas boas e más. Né? Por isso que o homem bom tira as boas coisas, o bom tesouro do seu coração, o homem mau tira as más coisas, né, do seu coração. Porque a gente traz esses dois conteúdos, positivos e negativos. Mas aí que está da gente começar a acionar mais o pensamento de uma forma positiva. Né? Se a gente usa negativamente, nós começamos a buscar no inconsciente os arquivos negativos que nós temos. Aí começa a sair de tudo do inconsciente. Tá? Ok? Por isso mesmo, o cultivo da autocompaixão, mediante a insistente reclamação em torno dos acontecimentos da vida, dizem, ó dia, ó vida ingrata, né? Deu uma risadinha mole, né? Uma coisa assim, o Lipe, né? Acho que era Lipe, né? Lipe. Ó dia, ó céus, ó vida ingrata. Vocês também assistiam, né, danadinhas? Né? Então, a reclamação insistente, né, em torno dos acontecimentos da vida, demonstrando insatisfação sistemática, transforma-se em mecanismo masoquista de perturbadora presença no psiquismo. É quando a gente começa a eleger o sofrimento em detrimento do prazer. Né? A gente começa a sentir prazer no sofrimento. A gente começa a inverter o psiquismo, diz a Joana. Porque o normal é a gente sentir prazer nas coisas boas, prazerosas, saudáveis. Né? Quando a gente começa a sentir prazer na dor, no sofrer, a gente está invertendo a ordem do psiquismo. Tá? Ixi, né? Ixi. Ai, ai. Mas é mesmo, né? É quando a gente sente prazer em falar de doença, prazer em falar, né? O quanto a gente sofreu, o quanto a gente... Né? E fica, lógico, dentro de um momento de desabafo, de autoconhecimento, de análise, isso é necessário até. Agora, a gente ficar preso, neuroticamente preso a essa situação, né? E contando para todo mundo, e, sabe, não consegue sair disso, é porque a gente está se comprazendo nessa atitude. Tá? Okay. A pseudo-aflição mantida converte-se em motivo de alegria. Aí a gente fica todo feliz, né? Por falar, olha, eu fiz uma operação aqui, nossa, tirou para lá, puxou daqui. Então, você está até sentindo as dores já, né? O cara falando, você, ai meu Deus do céu, você está só imaginando a coisa, né? E a pessoa está toda feliz, né? E, meu Deus do céu, né? Os espíritos falam assim, ó, fale o menos de doença possível, em casa. Fale o menos, aí de vez em quando você vai lá ver aqueles programas, doutor Oz, doutor não sei o quê, é doença o tempo todo, né? Eu até gosto de algumas explicações assim, mas tem hora que eu penso nisso, a recomendação dos espíritos, esse negócio de ficar ali centrado em doença não dá certo, não. É diabetes, é pressão alta, não sei o quê. Vixe, deixa eu virar o canal aqui, né? Senão você fica identificado, você fica ali, a sua mente fica muito ali em torno de problema, de doença, né? Nós temos que nos vincular à solução, não aos problemas, né? Vai lá, Cid. Fala. Vai, Cid, corre, dá uma corridinha. Você vai aparecer na Globo, vai, vira a câmera para lá. Tô brincando. Aquelas pessoas, sim, que elas dizem que algo vai dar errado e quando dá elas ficam felicíssimas porque realmente deu errado. Exatamente. Né? É. Elas sentem prazer que tenha dado errado. É. São às vezes pessoas que se satisfazem em ver tragédia e acompanham lá o julgamento do não sei o quê. Não é? Sente prazer, mas é isso mesmo. Em última análise é isso. Fica se comprazendo em revirar a lama, não é? Se a gente ficar sentindo prazer em ficar revirando a lama, nós acabamos enlameados. É assim que a gente aprende, não é assim? Então nós temos que, nossa mente é um espelho. Onde você se detém,
onde você foca, a sua mente passa a refletir. Se você olha para o céu, o espelho, né, ele vai refletir o brilho do céu. Se você olha para baixo, inevitavelmente vai refletir o chão. Se você fica só concentrado nas tragédias da humanidade, a sua mente fica lá só absorvendo tragédia. Tá? Infelizmente, né? Então a pseudo-aflição mantida converte-se em motivo de alegria, realizando um mecanismo de valorização pessoal. Tá vendo? Falei que ia dar errado, deu errado mesmo, né? Cujo desvio comportamental planifica o ego. E esse planifica o ego não quer dizer que a pessoa melhorou, que está plena. Não. Planifica o ego. Não o self, não o ser total, né? Mas agrada o ego. Né? Satisfaz o ego. Pode ser que não faça bem para a pessoa, né? Todo aquele que se faculta a autocompaixão neurótica é portador de insegurança. Aí, tá vendo? Né? Pouco desenvolvimento, insegurança, e aí autocompaixão, né? É portador de insegurança e de complexo de inferioridade, que disfarça, recorrendo inconscientemente às transferências da piedade por si mesmo, sem qualquer respeito pelas demais pessoas. Né? Porque a pessoa fica tão presa ao círculo da própria personalidade, se sentindo mais infeliz do mundo, que ele é incapaz de olhar o outro. E o outro, frequentemente, está muito pior do que ele. A pessoa pode até estar numa situação muito confortadora, né? Mas ela está lá reclamando e está vendo a situação toda negativa, toda complicada. Né? É um problema de ótica. Né? É um problema de visão. Né? Um problema de ajustar o modo de ver a vida. Está vendo numa ótica distorcida. Tá? Desenvolve os sentimentos de indiferença pelos problemas dos outros, fechando-se no círculo diminuto da personalidade mórbida. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Tá? Né? Então, o tempo que a gente perde se compadecendo-se de si mesmo, é o tempo que você, na verdade, você está se alienando. Por isso que leva, muitas vezes, à loucura, leva a processos de psicopatologias graves. Porque você vai se cristalizando tanto na sua dor, que você julga maior, que você vai se fechando e vai se alienando do mundo. Processos depressivos, né? Obsessivos. Né? Aí a obsessão entra um prato cheio para a obsessão. Tá? Não é colocar a culpa nos espíritos. Veja que nós estamos falando 90% aqui de fenômenos nossos. Mas a gente falou também da obsessão. Né? Tá? As cristalizações mentais. Né? No seu atormentado ponto de vista, somente a sua é uma situação dolorosa. Digna de apoio e solidariedade. Por isso, pessoal, aqui, do mesmo jeito que é o problema, já é a solução. Vocês percebem que, ao mesmo tempo que ela tá descrevendo como é esse problema, ao mesmo tempo ela já está dando a solução para ele. Por quê? Porque quando nós nos fechamos muito, vai se agravando o nosso problema, vai faltando amor, né? Vai aumentando a angústia, vai aumentando a tristeza, tudo de ruim. O que nós temos que fazer então? Temos que começar a sair de nós. Já está a solução implícita aí, não é? Então a solução para nós superarmos esses estados patológicos é nós sairmos mais de nós, irmos em direção ao próximo. Não para pegar no pé do próximo, não para controlar a vida do próximo. Né? Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Não para ficar perturbando o próximo, mas para ajudar de uma forma positiva. Né? Tem gente que fala assim, Alexandre, eu não ligo muito para mim, não. Eu só estou junto com as pessoas, eu vou para lá, vou para cá, e às vezes cria um monte de problema para as pessoas, vamos dizer assim. Né? Ela não tem problema, né?
Quem tem problema são os outros. Porque a pessoa, no afã de ajudar, ela quer ajudar do jeito dela. E às vezes, até eu estou falando isso para a gente tomar esse cuidado, né? Até para a gente ajudar, a gente tem que perguntar, falando, o que você quer que eu faça? Como você quer que eu te ajude? Senão é que nem a história da velhinha lá que está parada no sinaleiro, né? A velhinha que está parada no sinaleiro, está olhando, né? Aí vem o senhor, dona, vamos atravessar. E pega a velhinha e a velhinha começa a bater com o guarda-chuva na cabeça do homem. Ele fala, mas o senhor está me batendo por quê? Fala, quem disse que eu queria atravessar a rua? Né? E o homem foi lá e quis atravessar a velhinha lá no sinal. Ela só estava se divertindo lá com o sinal, abria, fechava e tal. Então, às vezes é assim, você quer fazer uma coisa pela pessoa que nem a pessoa quer fazer, não é o que ela quer fazer. Ah, mas você tem que melhorar, você tem que ir no centro, você tem que fazer. Calma, pergunte para a pessoa, convide, estimule, né? Mas é um cuidado, é um tato que a gente tem que ter, porque senão a gente fala que esquece da gente para cuidar dos outros, mas na verdade a gente acaba perturbando os outros, né? Então não é esse o objetivo. E o objetivo não é esquecer dos nossos deveres para cuidar da vida dos outros. É esquecer dos nossos caprichos para gerar benefícios aos outros. Você vê que é diferente a coisa, né? É esquecer dos nossos caprichos, do ego, né? Tá? E quando essas expressões de socorro lhes são dirigidas, reage, recusando-as, a fim de permanecer na postura de infelicidade que o torna feliz. Que coisa danada, né? Então a gente vê aqui que a queixa da pessoa, o objetivo, ela está se queixando para todo mundo, o objetivo não é sair do problema. Ela não está pedindo solução das pessoas para o problema. Ela está falando para conseguir gratificações das pessoas, consideração das pessoas, atenção das pessoas. Ou seja, está tendo uma outra função. O reclamar, se compadecer, né, se apiedar de si mesmo, está tendo uma função de chamar a atenção dos outros para os meus problemas. Né? Quando alguém fala, então, Alexandre, vem cá, que eu vou resolver o teu problema. Falo, não precisa, eu estou bem. Né? Aí a pessoa foge da solução. Por quê? Porque se resolver aquele problema, vai reclamar do quê? Se sair daquele discurso, o que vai falar? Porque ficou tanto tempo nesse discurso de sofrimento, meu marido faz isso, faz aquilo, tá bom, o marido faz. E como é que você resolveu isso? Não, tá tudo bem. Bom, se tá tudo bem, então tudo bem. Por que está reclamando? Então, veja como é que a gente é contraditório, né? E a gente mantém problemas indefinidamente, mantém, e fica com esse discurso. Por quê? Porque não quer resolver. Se resolver, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Se eu não vou ter problemas. Ou não vou ter, né, do que reclamar. Né? Vida chata, né? Mas esse é o novo, né? Como é que seria a nossa vida feliz? Como é que seria a nossa vida feliz? Será que a gente é capaz de visualizar, nossa, minha vida sem um monte de problemas, do jeito que eu sofro esses problemas? Eu feliz, satisfeito com a vida? Vocês conseguem imaginar isso? Consegue imaginar? Quem consegue, levanta a mão. Ó, Dona Isabel vai ganhar um prêmio, hein? Só a senhora levantou a mão. Ah, bom. Oxente. Então, se não consegue, trate de conseguir. Ou seja, trate de exercitar, né? Exercite. Exercite visualizar a felicidade, visualizar, né, o bem-estar, a saúde. Nós temos que ser capazes de visualizar as coisas boas. Se fosse para coisa ruim, para acidente, nossa, todo mundo levantava a mão, né? Alexandre, eu consigo visualizar com a beleza, né? Só fulano se atrasar que eu já fico imaginando coisa ruim. Mas a gente tem que ser capaz de imaginar coisas boas, plasmar, visualizar coisas boas. Né? Isso demonstra como que a nossa mente está viciada
em coisas tristes, né? Deprimentes e tal. Tá? E a gente fica feliz. Aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem. Com o que é. Com os valores de que dispõe e pode movimentar. Não raro, encontra-se mais bem aquinhoado do que a maioria das pessoas no seu grupo social. E se duvidar, está todo dia lá reclamando. As pessoas começam a correr dela. A princípio, as pessoas, ai, mas o que aconteceu? Você está tristinho hoje e tal? Ah, eu nem te conto. Aí tal, né? Aquele somebody love, né? Aí, mas logo as pessoas começam a entender que todo dia ela está assim. Começa a virar meio de vida, né? Então é normal que com o tempo as pessoas vão se afastando, né? E muitas vezes elas são bem mais aquinhoadas do que a maioria das pessoas. Dispõem de muitos recursos financeiros, recursos intelectuais, saúde, né? Família, uma porção de coisas, mas estão sempre reclamando. São pessoas que focam, nós somos assim, né? Nós podemos ser assim, focam no lado negativo, focam na falta, ao invés de focar no que está ocorrendo de bom, no que está indo bem. Às vezes acontece assim, né? Estou conversando com a pessoa, falei, e aí, está melhor essa semana? Tá? Né? Ah, está a mesma coisa. Falei, mas como assim está a mesma coisa? Me anime um pouco, por favor. Me anime um pouco, gente. Também preciso da sua ajuda. Como é que está tal coisa? Eu tenho lá minha listinha, né? Dos sintomas que a pessoa falou. Como é que está tal coisa? Ah, tal coisa até que está melhor. Falo, tá, né? E a outra coisa? Ah, outra coisa também melhorou, passou. Falo, mas como é que está a mesma coisa da semana passada? Você vê como a gente tem mania de reclamar. E a gente não quer dar o braço a torcer que está melhorando. Parece que quer, não. Eu não estou tão bem. Eu não estou tão bem, né? A pessoa não consegue falar que está melhor. Né? Isso são hábitos infelizes, né? Porque a gente não quer largar o papel de coitadinho. A gente não quer largar assim de uma vez o papel de vítima. Né? Então, a gente até entende, né? Mas a pressa da pessoa. No entanto, reclama e convence-se da desdita que imagina. No entanto, reclama e convence-se. De tanto falar, de tanto ela dizer para si mesma e para os outros, ela acaba acreditando que realmente é uma pessoa muito infeliz, uma pessoa muito sofredora. Né? E não é. Analisasse numa ótica mais positiva, veria que tem um monte de motivos para sorrir. Tem um espírito amigo nosso que quando ele se comunica, ele fala assim, nós, principalmente os espíritas, nós tínhamos que andar sorrindo de orelha a orelha o dia inteiro. Ele fala assim, né? Que a gente devia andar sorrindo o dia inteiro. Porque a gente tem muito motivo para sorrir. Pelo conhecimento, pela oportunidade, pela vivência que a gente tem. Né? Que é uma vivência boa, eu valorizo, eu gosto. Né? Mas muitas vezes a gente fica tão centrado nos problemas que a gente esquece de observar tanta coisa boa que a gente usufrui. Né? Por isso que geralmente quando a gente perde a saúde, que a gente vai valorizar a saúde que a gente tem, né? Às vezes uma gripe que deixa a gente arrebentado, fala, nossa, como é gostoso a gente poder respirar, né? Livremente, sem tossir, sem espirrar, como é bom, né? A gente ficar bem, né? Oi. Olha lá, Cisne, corre, Cisne. Não deixa escapar, Cisne. Pega! Ai. Quando você diz que leva uma vida feliz em certos grupos, eles duvidam da gente. Tá. É mais fácil você aceitar que as pessoas são infelizes do que felizes. Certo. Eu sempre ouço que talvez eu esteja exagerando no meu jeito de ser, de sentir a felicidade, de gostar da vida, de amar a família,
Porque eu digo assim, se nós temos afeto, se nada nos falta, se nós temos o necessário, eu concordo com esse espírito amigo. Temos que sorrir, cumprimento as pessoas que eu não conheço. Então, mas o que eu acho incrível é mais fácil aceitar que as pessoas não são felizes. Quando você diz que é feliz, duvidam de você. Né? Por aí, né? Certo atavismo masoquista, né? Né? É isso mesmo, é verdade. Porque significa corrigir a nossa visão, né? Eu gosto sempre daquela imagem, tem uma imagem que às vezes os palestrantes usam, assim, eu colocava no antigo retroprojetor, né? Hoje em dia a gente usa o data show, tal, chique, né? Mas a gente usava o retroprojetor, né? Aí colocava lá aquele monte de slide lá de papel, que era um rolo para imprimir aquele negócio também, né? Santo data show, né? E aí, nessa imagem, uma imagem que colocavam desfocado. O que aparecia na imagem, né? Aparecia uma caveira, né? Vocês já devem ter visto essa imagem, nunca viram? Parece uma caveira com as órbitas, assim, como se fosse um crânio de uma caveira, assim, né? Aí todo mundo, né? Todo mundo assusta, tá? Aí o palestrante vai lá e vai ajustando o foco. E à medida que vai ajustando o foco, os contornos da imagem vão aparecendo com nitidez. E aí aparece uma mulher bonita na frente de uma penteadeira, com uma escova penteando o cabelo. Né? Eu acho muito significativo isso. Porque dependendo de como você olha, você vê o bicho, né? Assusta, você vê os fantasmas da sua imaginação, né? Os monstros. Mas se você ajustar melhor a visão, o foco da visão no presente, né? De uma forma consciente, lúcida, sem a emoção que muitas vezes atrapalha tudo, você vai ver a coisa real. Você vai ver até uma coisa bonita. A vida, por exemplo, ela é extraordinária. A vida é extraordinária, né, Maria? A vida é extraordinária. Quem começa a ver a vida como se fosse um monstro, como se fosse uma coisa cinza, escura, está com dificuldades. Está com dificuldades. Precisa de tratamentos, precisa corrigir a visão. Né? Porque a vida é expressão divina. O planeta que a gente está é maravilhoso. Não estou falando que tudo está certo, não estou falando que tudo é perfeito, mas estou falando que a vida, na sua expressão, é maravilhosa. Né? Nós temos potencial divino e a gente fica preso, valorizando mais os defeitos que a gente tem do que o potencial divino que a gente pode desenvolver. Começa daí, né? Fala, Maria. Alexandre, eu posso assim falar para você que eu sou assim, eu tenho experiência, eu posso ser viva, experiência viva, vivenciada dessa reclamação, fala um pouquinho mais no microfone, ver a vida assim isso, de uma maneira diferente, porque ao longo desses anos todos, que já faz 8 anos, né, que a gente está junto, todo dia estudando, todo dia fixando coisas boas, já parece que não tem mais campo para você olhar as coisas ruins mais. É verdade. É uma experiência maravilhosa que todos nós podemos fazer. Sim. Você não olha mais com aqueles olhos assim, você vai entender tudo o que está se passando diante da nossa volta. Não há mais espaço, não, né, tem Maria? mais espaço, Alexandre. Só se a gente for muito negativo mesmo, né? Quando você abre a sua mente, ela não é mais, ela não volta mais a ser o que era antes. Eu falo assim de experiência própria, porque eu reclamava, eu via as coisas diferentes. Hoje a gente tem as dificuldades, mas sabe conduzi-las, resolvê-las, né? É verdade. Interiormente. Não o outro, interiormente. Isso porque mesmo. o outro compete ao outro. Nós não podemos forçar nada, né? É isso aí. E é muito importante fixar todo dia uma leitura, o estudo, o evangelho, pensamentos. Isso é maravilhoso, gente. E não custa nada. É Maria é meu braço direito na internet. Né? Muitos sabem. Meu braço direito, esquerdo, pé direito, tudo. Maria, de vez em quando, ela funciona até de médium para mim na internet. A gente inventou um novo modelo de
de mediunidade. Mediunidade Skype. Já ouviu falar de mediunidade Skype? Assim, quando eu não estou conseguindo entrar na sala, porque às vezes estou com alguma dificuldade, tá? Eu entro no Skype, aí a gente começa a se conectar, eu e ela, pelo Skype, aí eu falo através dela na sala. Então, na sala virtual, ela dá passividade para mim, né, Maria? E passa a mensagem direitinho, né, Maria? Passa a mensagem sem animismo. Uma média. Falar certo, é uma médium e tanto, né, Maria? Mas você vê, a gente acaba criando umas mediunidades diferentes, né, Maria? Ai, mas é muito legal, né? Deixa eu ver aqui como é que tá o negócio aqui. Você vai até as 9, às 10. Vixe, gente, ó. Ih, o negócio vai longe, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Na verdade já tá... Estamos terminando já esse ponto, tá? Então, vamos lá. Aqui vai falar só de uma forma resumida, né? Os grandes vitoriosos do mundo lutaram com tenacidade para romper os limites. Os problemas, as enfermidades, desafios, não nasceram fortes, tornaram-se vigorosos no fragor das batalhas travadas. Não se detiveram na lamentação, porque investiram na ação todo o tempo disponível. É isso, pessoal. O tempo que a gente perde reclamando é uma droga. O tempo que a gente perde reclamando é perda de fato, é perda de tempo, é perda de energia, é perda de tudo. Por isso que alguma coisa não deu certo, não reclame, concentre na vitória, concentre no acerto, concentre que tudo vai melhorar, que tudo vai se transformar. Porque é muito ruim quando você começa a se amargurar, né, diante de um certo insucesso. Você sempre tem a possibilidade de ficar cultivando amargura, autopiedade e tal, ou partir para o sucesso. Né? Nós temos que partir para o sucesso. Concentrar todas as energias na vitória. Porque senão, você fica reclamando, aquilo gera uma energia muito ruim. Isso gera doença, doença física mesmo. Enfraquece a gente, é ferrugem nas engrenagens da alma. Até para aplicar passo depois é pior. Porque essa ferrugem, esse piche que a gente fica criando com as reclamações, tal, isso aí congestiona os canais da energia irradiante. Tá? Então, ela dá alguns exemplos. Ó. Milton, o poeta grego, o poeta cego, né, escrevendo excelentes poemas ao invés de lamentar-se. Beethoven continuou compondo com mais beleza após a surdez total. Você vê que coisa, né? Como é que ele conseguiu, né? É uma mediunidade, é uma inspiração, né? Maravilhosa. Chopin, tuberculoso, deu seguimento às músicas ricas de ternura. Entre crises de hemoptises, né? Começa a sair sangue pela boca e tal. Mozart, na miséria, sofrendo competições ultrizes, traduziu para os ouvidos humanos as mais belas melodias que lhe vibravam na alma. Epícteto, escravo e doente, filosofava, estoico, heróico. Né? Demóstenes, gago, recorreu a seixos, né? A pedras, pedregulhos da praia, colocando-os sobre a língua para corrigir a dicção. Steinmetz, aleijado, contribuiu para o engrandecimento da química. Franklin Roosevelt, vitimado pela poliomielite, tornou-se presidente da América do Norte e colaborou grandemente para a paz mundial durante a Segunda Guerra. Isso na visão da Joana de Ângeles, né? Helen Keller, cega, surda e muda, comoveu o mundo com a sua coragem, cultura e amor a Deus, ao próximo, à vida e a si própria. Olha quantos exemplos, para citar apenas alguns, né, pessoal? Então, a galeria expressiva, né, iluminada pelo gênio e pela coragem desses homens e mulheres extraordinários. Quando se mantém a autocompaixão,
extermina-se o amor. Olha que coisa interessante, né? Quando se mantém a autocompaixão, porque lembra que a gente se fecha no círculo diminuto, eu não convivo, eu não ajudo, eu não irradio, por quê? Porque eu estou centrado na minha dor, no meu sofrimento, e é nisso que eu me comprazo. Matei o amor. Porque o amor exige irradiação, exige colaboração, participação, envolvimento, doação. O amor é isso, é doação, é energia em movimento, né? Então, extermina-se o amor, não se amando, nem tampouco a ninguém, né? Bom, aqui o resto vai ser só afirmação disso que a gente está dizendo, vai ser continuidade desse raciocínio, mas a ideia principal nós conseguimos alcançar daqui, tá bom? Ok, pessoal? Amém, Jesus? Estou brincando, pessoal. Então, que Jesus nos abençoe a todos, né? Que possa dar a vocês aí um bom retorno e que no mês que vem, né, nós possamos estar juntos novamente, né? Mês que vem, setembro, vai ser dia 28. Dia 28 de setembro, a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, muito obrigado pela presença e bom final de semana para vocês, tá? Um beijão.